Boa noite, amigos. Eu recebo com muito prazer um amigo de 500 anos, uma legenda da publicidade pernambucana, Antônio Carlos Vieira, que realmente é uma figura de muitos amigos aqui no Recife. E nós vamos começar a falar sobre o lado de produtor de um programa. Ele, o Noite Black Tie, era apresentado pelo irmão dele, Luiz Geraldo, e ele cuidava da parte comercial. Saudade de Noite Black Tie, Antônio? Com certeza, isso aí não há nenhuma dúvida, mas, em primeiro lugar, quero agradecer a você a presença no seu programa, que assisto muito, e lhe dizer o seguinte: o programa Noite de Black Tie, que era realizado, na época, literalmente ao vivo, né? Nós não tínhamos gravação de nada, tudo era ao vivo, e Luiz Geraldo conseguia realizar toda semana um programa novo, produzido por Amarildo Nicéias, depois por Alberto Lopes. E era um programa que, se você assistir hoje qualquer programa na época de Luiz Geraldo, você pode nivelar por qualquer programa de televisão hoje, sem a ostentação da modernidade. Mas todos os grandes artistas brasileiros, de todos os nomes que você imaginar, passaram pelo programa Noite Black Tie, os que ainda estão vivos, que já morreram. Então, foi uma era realmente brilhante. E eu respondia pela área comercial. Começou com Barbosa Filho e Luiz Geraldo. Foi depois Luiz Barbosa Geraldo, Filho exatamente, saiu. Luiz Geraldo e Barbosa Criticou Filho. um político qualquer, não foi? Teve esse episódio? Foi. Cid Sampaio, eu acho. O nosso amigo Barbosa, ele, com aquelas irreverências dele, criou uma situação que doutor Pessoa, que tinha muita preocupação com a empresa, pediu para que realmente ele se afastasse do programa. Então, ele se afastou e Luiz Geraldo assumiu sozinho. E eu assumi a parte comercial. Então, o que acontecia? Eu entrava no estúdio B do Jornal da Televisão, ao meio-dia, saía às 7 horas da noite para tomar banho e voltar. Então, nós tínhamos as grandes figuras como locutores dos comerciais, Etienne Rodrigues, extraordinária locutora, e Geraldo Liberal, extraordinário locutor. E, no mais, eu passava a tarde toda montando sets para os comerciais de todo tipo que você possa imaginar. Era ao vivo o comercial também? Ao vivo, literalmente ao vivo. Nada existia que não fosse ao vivo. Então, quando o Luiz Geraldo fazia, vamos aos nossos comerciais, então, quando cortava, era emendado praticamente já. E isso durante 8 anos de existência do programa, nunca tivemos uma dificuldade. Sempre, era uma coisa milimétrica que acontecia. E era fácil conseguir patrocinador? Era porque a época era melhor do que hoje, né? Muito melhor, e grandes anunciantes, Mesbla Magazine, Mesbla Veículo, Concórdia Veículo, bancos, tudo que você possa imaginar, a gente conseguia de patrocínio. E o programa teve uma qualidade excepcional, porque nós tínhamos pessoas brilhantes que trabalhavam no programa na época, como o Brivaldo Franklin, que tinha quadros dentro do programa que eram fantásticos. Não tinha um negócio de engraxado, cadeira de engraxado, Rui Cabral. Rui Cabral, né, de Caruaru. Rui, um grande produtor, extraordinário produtor, criou uma cadeira de engraxate que foi uma coisa fantástica. Como era a cadeira de engraxate? A cadeira de engraxate era uma cadeira de engraxate normal, ele se travestindo de um engraxate com a boinazinha dele, e nesse programa passaram todos os grandes nomes da política e da sociedade pernambucana que você possa imaginar. Juscelino Kubitschek. Juscelino Kubitschek, inclusive. Miguel Arraes, Marco Maciel, todos. Eu não teria nem como lhe dizer quem não passou. Difícil dizer. E as perguntas que o Rui fazia eram embaraçosas? Eram perguntas inteligentes, porque ele era realmente uma criatura muito inteligente e ele sabia movimentar o programa. O programa foi de absoluto sucesso. Alguém tentou fazer uma coisa parecida lá fora, mas não conseguiu, porque é aquela história é da natureza do cara que criou. Então, quem criou sabia fazer. Então, quem quer copiar é difícil de copiar às vezes. Ô Antônio Carlos, o cachê daqueles artistas, porque Noite Black Tie trazia os grandes nomes da música brasileira, eram altos? Não, inclusive Roberto Carlos
no início da sua carreira, foi um dos que mais veio ao Recife, no programa de Luiz Geraldo, e depois criou-se uma afinidade, a maioria deles criou-se uma afinidade, e eles próprios tinham muito interesse. E tinha uma outra coisa que ajudava muito. Na época, uma das coisas que poderia custar mais caro, que eram as passagens, nós tínhamos facilidade de permuta de passagem, porque o Jornal do Comércio, a empresa Jornal do Comércio, ela tinha créditos de passagem que permitia você trazer os artistas sem custeio de passagem. Então, isso já era uma grande vantagem. Mas esses artistas já traziam, como hoje, muitos... Não. Orquestra completa? Não. Porque até a TV Jornal tinha uma orquestra maravilhosa. Tinha uma orquestra fantástica, que foi muito utilizada para isso. Mas eles não traziam aquela parafernália de músicos, etc. Inclusive o próprio Roberto Carlos, Vanderleia, Erasmo, todos eles que passaram por aqui. Não existia isso, não existia essa... Qual foi o artista que deu mais trabalho a vocês? Olha, Nelson Gonçalves era um artista que dava muito trabalho, porque por várias vezes ele marcou em cima da hora, desmarcava e não podia vir. Uma vez Chico Anísio, mas na maioria das vezes nós não tínhamos esse problema. Mas o Noite Black Tie era no sábado à noite, e esses artistas se apresentavam no Noite Black Tie, depois faziam um show nos clubes. Naquela época, os clubes tinham festa todos os sábados, né? Todos eles. Invariavelmente, nenhum deles viria para Recife que fosse somente para televisão. Eles depois fariam... Mas o cachê da televisão já era bom ou não? Era bom, mas dentro de um padrão que não se pode imaginar os padrões de hoje. Os padrões realmente normais, factíveis de você conseguir patrocinador. Eles ganhavam mais com o cachê das festas dos clubes. Com certeza, porque a televisão eles vinham até por conta da promoção. Você imaginar que Roberto Carlos, no começo da sua vida, ter no Nordeste uma emissora de televisão que traz ele, dá ele no estado como Pernambuco, sendo a TV Jornal do Comércio, na época, líder absoluta. Então, para ele, isso era uma grande coisa, como foi uma grande coisa para Vanderleia, para ele, para Erasmo Carlos, para Gerry Adriane, para todos eles, todos, aquela turma nova, toda, sem exceção. Não tem a história que doutor Pessoa quis conversar com Roberto Carlos e com a neta no camarim, Roberto Carlos, só se for para o hotel, e ele foi para o hotel, é verdade isso? Eu acho que não é verdade, não. É folclore, isso aí é né? folclore, Doutor Pessoa não faria isso, não. Doutor Pessoa faria coisa, por exemplo, nós tínhamos um cenógrafo de primeira qualidade, Zé de Mello, e Zé de Mello, um dia, ele fez um programa com umas colunas de Roma. Eram cenários extraordinários. E quando chegou no final do programa, o fundamento do cenário era as colunas desabarem. E vai que as colunas começaram a se desabar. E o doutor Pessoa sempre assistia na primeira fila de cadeira. Com Dona Lotinha? Com Dona Lotinha. Quando ele viu aquele cara, ele disse, meu Deus do céu, estou acabando com a minha televisão. Mas ele não sabia que o cenário era para ser, no final, apoteótico, né, a coisa. Então, ele tinha esse de ir para... Ele não tinha. O doutor Pessoa era muito sóbrio, muito nobre. Eu digo isso porque eu tive o privilégio, que poucos tiveram, de sentar na mesa dele, na sala dele, para assisti-lo fazendo revisão nos jornais, que ele fazia isso todo dia, com a caneta azul e uma vermelha, e almoçar na casa dele, jantar na casa dele. Eu tive esse privilégio. Então, ele não era uma figura de abrir esse espaço, não. Agora, você tem uma história importante no Jornal do Comércio. Qual foi? O Jornal do Comércio é que, quando João Carlos foi convidado por doutor Marco Maciel... E você tinha a conta publicitária do Bom Preço. Eu fui agência do Bom Preço até janeiro de 1979, por 17 anos. E João Carlos, há uns 35, 38 anos atrás, foi procurado, o Jornal do Comércio esfacelado, um absurdo que aconteceu, de abandono, 30 dias sem circular. Ele foi procurado por Marco Maciel, com Zé Mendonça, deputado, para Marco Maciel fazer com que ele se sensibilizasse para aceitar, assumir a empresa, para não deixar que ela caísse na mão do estranho. E ele se sensibilizou realmente, mas surgiu um impasse.
ele, para assumir, ele precisava de alguém da confiança dele que ele pudesse dizer, bom, eu vou assumir, vou entregar a fulano e eu sei que fulano vai resolver o problema. Então, o Zé Mendonça citou meu nome, porque eu fui nascido dentro do Sistema Jornal do Comércio, com o Esmaragdo do Marroquim, com o senhor Alcides Lopes, com o Vitório Lagonar, com todas essas pessoas, Vladimir, entendeu? Esse povo todo. Então, a minha vida nasceu lá, dentro daquilo ali. Então, eu disse a ele que assumia. Ele disse, mas eu só assumi 50%. Eu digo, então, eu não vou assumir. Eu não vou assumir porque quem está lá é um cidadão chamado Gilson Silva, tinha o apelido de Gilson Pó de Serra, ele era o interventor, um cara de Caruaru, e que não conseguiu fazer nada e não ia fazer nada. E eu não ia me sentar representando 50% de João Carlos para estar discutindo questões com ele. Então, eu disse que não queria. 24 horas depois, João Carlos chama e disse que assumiu tudo. E se eu aceitava. Para aceitar, eu só fiz uma exigência para ele, que era ele colocasse junto de mim o dinheiro representado por uma pessoa. Então, ele me indicou Sérgio Muri Fernandes, que ficou comigo durante 6 meses, até a volta do Jornal do Comércio. Eu não tive ajuda de ninguém, recuperei a empresa, literalmente, o Jornal do Comércio. O senhor Vitório Lagonar recuperou tudo, naquela época era tudo a quente, né? Calandra, linotipo, a redação, tudo destruído, tudo acabado. Então, em 6 meses, eu transformei a empresa Jornal do Comércio num negócio novo, na certeza de que eu sabia que o João Carlos Paes Mendonça faria o que fez. Se eu não tivesse essa certeza, eu não teria assumido. E ele fez. E a última etapa minha nesse episódio foi a escolha do redator-chefe, que eu disse para mim mesmo, conhecendo os outros que eu já sabia quem eram, que eu só assumiria a empresa com um redator-chefe que eu confiasse. Então, meu primeiro nome foi Aldo Paz Barreto, que numa conversa com o Aldo, ele aceitou, eu dei a informação para João Carlos, que nessa época formava o Conselho Administrativo com Gustavo Queiroz, que era presidente da FIEP, e com João Florentino. E aí eu dei a João Carlos a informação que Aldo tinha aceito, mas Aldo tinha uma relação muito próxima com o Fernando Santos. E Fernando, segundo a lenda, tinha um jornal para ser lançado no Recife. E então pediu a Aldo que rejeitasse. Fez Aldo voltar atrás. Aldo me chamou no mesmo lugar onde nós conversamos, me deu o resultado e eu disse, não tem problema nenhum, você fica à vontade, velho. E aí passei praticamente uma semana na expectativa de quem eu poderia encontrar. Foi quando eu chamei, eu tinha sido, na época, membro do Conselho Fiscal do Sindicato Jornalista, o presidente era Carlos Cavalcante, uma grande figura, e eu disse, Carlinho, rapaz, eu vou ter que trazer uma pessoa de fora para assumir a redação do Jornal do Comércio. Eu disse, não, você não vai fazer isso porque não precisa. Por que não precisa? Porque você tem uma pessoa que você gosta muito, se dá muito bem com ele, e ele está no Diário de Pernambuco e está na mira de ser o redator-chefe do Diário. Está na mira. Eu disse, quem é? Disse, Ivanildo Sampaio. Eu digo, eu vou procurar. Aí procurei Ivanildo. Na época ele era assessor de imprensa também de Gustavo Queiroz. Então chamei ele, me sentei com ele, eu me sentava sempre no auditório da rádio, essas conversas só tinha muito particular, entreguei o relatório de tudo que eu tinha feito e disse a ele, você leia, quando você lê, você me diz se você aceita. Quando ele acabou de ler, você não tem o que discutir, está aceito. Uma semana depois, eu estava apresentando Ivanildo na redação, a todos os amigos, onde estava presente o nosso saudoso Fernando Menezes. E daí para frente foi sucesso absoluto. Está aí o Jornal do Comércio, a empresa que João Carlos fez o que realmente eu achava que ia fazer. Então, esse foi um dos grandes episódios da minha vida, porque foi um desafio. Eu estar com uma agência de 5 anos ainda, os meninos ainda não tinham toda a estrutura para entrar numa parada dessa, e eu assumi, entendeu? E um outro episódio foi na Bahia, com o seu Mamed Paes Mendonça. Não, depois do intervalo. Agora nós vamos fazer um intervalo e depois vamos continuar conversando com o Antônio Carlos Vieira. Antônio Carlos Vieira, você teve outro fato importante na sua vida na Bahia. João, por atender a conta do Bom Preço e tudo que eu fiz por Bom Preço durante 17 anos,
foi de pleno, total e absoluto sucesso. Eu nunca fiz nada por Bom Preço que não fosse muito bom. Nem para Bom Preço, nem para João Carlos. Eu trabalhava ali de uma forma obstinada, realmente, e nada dava errado. E seu Mamed, todas as inaugurações de Bom Preço, vinha para Recife, que era, na época, dono da maior rede, de uma das maiores redes de supermercado do Brasil, que era o Paz Mendonça, na Bahia. Nunca teve uma relação com a agência de propaganda em tempo nenhum da vida dele. Avesso absoluto. Aí ele me perguntou se eu aceitaria conversar lá na Bahia com ele. E eu fui. E em menos de 90 dias, seu Mamed me entregou a conta do Paz Mendonça. Eu passei 3 anos na Bahia, reformulei todo o conceito de comunicação dele na Bahia, passou a ser um cliente ativo da melhor qualidade. Fiz um evento no Hotel Plaza da Bahia para apresentar seu Mamed, que era uma pessoa que era conhecida, mas era desconhecida da mídia baiana, que ele era avesso, mostrando o seu Mamed como um grande empreendedor, como um grande empresário, como um grande empregador, um grande pagador de impostos e agora um grande homem próximo à área da comunicação, como cliente dos veículos de comunicação da Bahia. Então, isso foi uma coisa gratificante. Como eu não podia ficar lá, porque ele queria que eu ficasse na Bahia, eu digo, eu tenho minha família em Pernambuco, eu tenho que ir embora. Então, quem assumiu foi Carlos Cláudio, da Publivendas, que até hoje ainda é ele quem atende a conta. Agora vamos falar da Arcos. Como é que surgiu a Arcos? A Arcos surgiu da minha saída da Aliança. Eu fui sócio de meu irmão Luiz Geraldo. Era Aliança, Era Aliança. Luiz Geraldo e você. Aí eu fui sócio de Luiz Geraldo durante 16 anos na Aliança, mas por divergência não com ele, com um outro sócio, que era uma figura de excelente caráter, mas eu divergia dele por questões que todo mundo conhecia, quem sabia quem era. E aí eu pedi para sair. Como eu estava me sentindo muito mal, então eu saí e deixei tudo para lá. Deixei tudo para lá. E montei a Arco na Rua das Ninfas. O Beto Galvão, o saudoso Beto Galvão, foi cliente meu por muito tempo. Foi meu fiador. Uma casa muito modesta, muito pequena. A dona da casa não me deixava nem botar um aparelho de ar-condicionado. Era impossível para ela, ela não admitia. Eu tive lá, era pobre. Você é pobre. Mas eu tinha... 3 fundamentos me levaram a sair da Aliança. O primeiro é que era minha vontade. O segundo é que eu tinha certeza que eu venceria. E terceiro, eu tinha certeza que eu seria uma agência de propaganda tão grande quanto foi a Aliança. E em 3 anos eu já saía daquela casa para junto do consulado americano, onde funcionou o Jornal do Brasil. Ali eu comprei aquela casa e fui para lá. Ali eu já comecei a crescer. E em menos de 5 anos eu já era uma das maiores agências de Pernambuco, porque eu tive o privilégio de ter contas como o Balaio. João Carlos me chamou de volta para trabalhar para ele. Quer moleza, vá no Balaio. Virou até folclore isso. 5 anos eu trabalhei por Bom Preço, né, com o João Carlos, do Balaio. Criei a marca da Moura do B, para Gustavo, Aloísio e Marquinho. Trabalhei muito tempo para eles. Depois eles foram trabalhar com a Propeg e depois voltaram para Arcos, onde se trabalhou praticamente 20 anos dessa última vez. Tive o privilégio de ter contas como Café Royal durante 23 anos, do mais pleno e absoluto sucesso que se possa imaginar. Trabalhei para todos os governos. Se você me perguntar qual governo e qual prefeitura que a Arcos não trabalhou, eu diria a você que esse não existe, não existiu. Porque eu tinha a condição de fazer com que isso acontecesse. Então, a Arcos foi, para mim, uma coisa fantástica. Mas fatos me levaram a me afastar da Arcos. Não diria pela idade, porque pela idade eu talvez nem me afastasse, mas existe uma coisa chamada conflito de geração. Então, meus filhos cresceram e eles tinham a liberdade de fazerem uma agência de acordo com a cabeça deles. E as ideias que poderiam não me agradar, mas eu não tinha a capacidade e a condição de assumir a responsabilidade do não êxito do que eles poderiam estar fazendo, ou estar querendo. Então, eu achei por bem me compor com ele, entregar o controle para eles, e eles souberam levar a agência. Isso foi em 2013. Mas a Arcos existe hoje. A Arcos existe, quem está no comando dela é Antônio Júnior, num formato
que eu não sei direito, porque com a pandemia, o futuro da propaganda na área digital, que ia se prolongar um pouco, mas com a pandemia apressou muito com o home office, né? Todas as agências se transformaram em agências domésticas, porque todo mundo passou a trabalhar em casa. Então, isso mudou muito, porque as agências caíram muito, os clientes se reduziram muito, o As faturamento... empresas, Pernambuco deixou de ser sede de grandes empresas. De grandes Todas empresas. elas que você citou aqui, poucas sobreviveram. Né? Moura do Não B tem é mais, uma- aqui não sei quantos bancos, não tem Não mais tem nenhum mais banco aqui em A Pernambuco. Laser Eletro, por exemplo, é uma das únicas ainda que sobrevive como local, que é de Ricardo En, para quem eu trabalhei 5 anos. A marca da Laser Eletro, ainda hoje é uma marca criada pela Arcos. Ela foi um pouco modificada, mas a essência dela ainda foi uma criação nossa. Então, a Arcos foi, João Alberto, com toda certeza, uma agência, foi e é, uma agência de absoluto sucesso. Fora os grandes clientes do Brasil. Ultrapassou as fronteiras. Foi? Passou. E como passou? O aeroporto de Guarulhos, grandes empresas nacionais, Caixa Econômica, Ministério da Saúde. A Arcos teve grandes clientes a nível nacional. Os meninos fizeram realmente um trabalho brilhante e vão continuar fazendo. Antônio Carlos, eu algumas vezes estive na Arcos. É enorme, não sei quantos funcionários, não sei quantos computadores, criador, não sei o quê. Isso não existe mais hoje, não, né? Hoje não. Hoje não existe, não. Ainda existem os computadores. Você não se lembra existe... mais ou menos, no auge da Arcos, quantos funcionários tinha, não? Mas era A muita Arcos chegou gente. a ter 80. 80 funcionários, velho. Se juntar com Brasília, nós chegamos a ter 100. Sei. Chegamos a ter Hoje, 100. Não, hoje a coisa é muito pequena. Muito embora, o que acontece hoje é o seguinte: a receita da agência de propaganda hoje, por conta da mídia digital, das redes sociais, ela ainda não cobre, nem de longe, o que eram as verbas dos clientes há 20 anos atrás. Ainda está muito distante. Muito distante. Porque hoje a mídia digital ainda é uma mídia muito barata. E ela se fez acreditar junto ao cliente, primeiro porque o cliente não gosta muito de gastar. Então, eles acreditam que as redes sociais dele... E funciona, porque, por exemplo, eu recentemente passei um tempo na Moura do B, com uma outra agência, que eu trabalhei na área digital da Moura do B. E a Moura do B é uma máquina. E ela hoje, você não vê quase um anúncio da Moura do B mais. Porque eles têm uma estrutura dentro de digital, de um nível de competência altamente elevado. Quem comanda isso é a filha de Gustavo, Eduarda, e vende, o que lança, vende. E você não vê mais um anúncio na televisão. Você não vê mais isso. Você vê Moura do B, cada vez mais sucesso, e um empreendimento da Moura do B, quando lança, já vende, porque a máquina de venda dele é extremamente forte e extremamente competente. Antônio Carlos, todos nós na nossa profissão temos nossos ídolos. Na sua opinião, qual foi o maior publicitário brasileiro depois de Antônio Carlos Vieira? Olha, existe uma figura que eu tenho uma admiração, sempre tive, morreu, cearense. Não sei se você vai se lembrar do nome, mas eu vou lhe contar fatos sobre ele que você vai entender. Um cidadão chamado Fernando Puchet. Conheci. Fernando Puchet, eu diria a você que a história da propaganda em Pernambuco se divide em 2 tempos. Antes e depois de Fernando Puchet. Foi Fernando Puchet, quando criou a Proene aqui, que ele trouxe Ítalo Bianchi, que ele botou Alfrísio Melo para trabalhar. Na Era época, no Recife Antigo. No Recife Antigo. A esposa a atual esposa de Alfrísio, que era uma grande mídia, Beth, seu Ítalo Bianchi, Gordon, um inglês. Então, Puchet fez uma revolução aqui, de uma competência incrível. Para você ter uma ideia, nós trabalhamos a campanha que elegeu Wilson Campos e Paulo Guerra em parceria com a Proene. E eu lembro muito dessa campanha porque a figura Paulo Guerra criou uma situação
que para ele tinha que acontecer, porque o slogan da campanha é voto nos dois, Wilson Campos e Paulo Guerra. Aí, quando um dia a gente apresentou a campanha, que estava tudo muito certo, o doutor Paulo Guerra virou e disse, olha, está tudo muito bom, mas vamos inverter isso aí, porque o Wilson Campos não tem voto. Quem tem voto é Paulo Guerra. Então, vota nos dois, Paulo Guerra e Wilson Campos. Se não for dessa forma, eu vou caminhar com a minha campanha sozinho. Aí, quando ele desceu, que a gente chegou embaixo, na porta da agência, tem um pé de oiti, bem gordo assim, bem grosso. Aí, o doutor Paulo pediu desculpa por aquilo que aconteceu, mas disse, olha, a diferença entre mim e essa árvore é a seguinte, essa árvore, para engrossar, precisa crescer. E eu já nasci grosso. Então, para mim, foi Pouchet, Fernando Pouchet. Grande figura. Porque... E o comercial? A nível nacional, eu não tenho assim... Foram tantos nomes. Mas pessoal do Alibe, comercial, Oliveto. Você viu que você gostou demais e que lamentou não ter feito ele. Qual foi? Bom, eu não lamentaria de não ter feito, porque para ter feito eu teria que ter o cliente. Não é? Então, por exemplo, os comerciais da Bombril, por exemplo. Carlos Moreno, né? Carlos Moreno, né? Então, coisas assim fantásticas. Cada um que ele fazia era mais espetacular do que o outro. E as grandes produções publicitárias, na época do cigarro, por exemplo. Né? Marlboro, né? Mas eu tive o privilégio de fazer para o Café Royal grandes filmes. Honestamente, Café. Honestamente, Café. Café Royal, né? Honestamente, eu, quando passo na Avenida Recife, vejo o prédio abandonado. Doutor Vanderlei, Edgar Vanderlei, me dá uma tristeza. Olha, o trabalho que nós fizemos para o Café Royal foi tão grande, e eu particularizaria em cima de mim, porque era eu que atendia durante 23 anos, que quando a Três Corações comprou no leilão a patente da marca Royal, ele foi na Rede Globo procurar duas informações. Quem era a agência que trabalhava para eles e quem atendia a conta. E foram bater na Arcos comigo. E eu fui para São Paulo assinar o contrato. Fomos clientes, fomos agência deles aqui por um ano. Só que eu dizia, na época, para Paulo e para Pedro, que eram os diretores o seguinte, digo, vocês vão ter cuidado, porque quando vocês lançarem o Café Royal, dentro de 1 ano, 2 anos, ele vai destruir o investimento que você fez na marca Santa Clara que vocês fizeram. Tanto é que, em menos de 1 ano, eles começaram a desativar. Hoje você ainda encontra um pacote de Café Royal no supermercado, mas é muito raro. Eles tiraram o painel que tinha na Ponte do Pina, acabaram com propaganda, acabaram com tudo, porque eles sabiam que o Café Royal voltaria com toda certeza. Nós queremos agradecer ao Antônio Carlos Vieira por esse verdadeiro show que ele deu aqui, contando histórias maravilhosas e possibilitando aos muitos amigos que ele tem, que eu posso dizer, se quiser encontrar ele, vá no Shopping Recife, toda tarde ele está lá com os amigos, tomando um cafezinho. Mas foi um prazer muito grande, um amigo muito querido de muitos anos. Forte abraço e até amanhã, se Deus quiser. Muito obrigado.